Chovendo e ventando lá fora. O dia amanheceu triste aqui no Rio Grande do Sul. Mas não foi só o clima que amanheceu triste, não é? Vamos falar um pouco sobre o dia amargo de ontem? Antes, já deixa o teu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Meu nome é Eliezer, seja bem-vindo ao Baú do Coiote. Pessoal, eu confesso que os eventos de ontem me deixaram tão deprimido que até tá meio difícil de gravar hoje. Mas eu não tô triste pela festa de comemoração da esquerda. Eu não tô triste pela comemoração nos presídios. Nem pelas pessoas enganadas achando que vão comer melhor. A gente já sabe como essa gente é. Eu tô mais triste com a falta de determinação do presidente Jair Bolsonaro em ter quebrado as pernas do movimento revolucionário comunista lá atrás, quando ele ganhou a eleição e tinha a faca e o queijo na mão. Uma das primeiras coisas que o falecido professor Olavo de Carvalho sugeriu foi isso. Mas, em vez disso, o presidente preferiu dar atenção aos aspectos técnicos do governo. De fato, a corrupção diminuiu consideravelmente, as invasões de terra cessaram, o fluxo de falsos médicos cubanos para o Brasil cessou. Tudo isso é ótimo, só que a gente vive no meio de um povo ingrato. Óbvio que ele poderia ter feito essas coisas, mas não deveria ter subestimado os seus inimigos. Olha, eu não sei se o Bolsonaro tinha noção de com quem ele estava lidando. Não sei se por vaidade, não sei se por confiar em mais na própria popularidade, não sei se foi por covardia. Ele subestimou um sistema poderosíssimo que pensava todos os dias na queda dele. Será que ele realmente acha normal a mídia massacrar ele todos os dias? Eu falei nesse vídeo aqui em cima e volto a falar. O Bolsonaro deveria ter agido lá atrás, quando o STF fez a primeira intervenção no Poder Executivo, ao proibi-lo de escolher o diretor da Polícia Federal. Ele deveria ter agido quando soltaram o Lula. Pensem comigo, vocês acham mesmo que o sistema ia soltar um bandido condenado em 3 instâncias, algo que nunca tinha sido feito, para que ele perdesse a eleição? Não, gente. No momento em que o Lula saiu da cadeia, todo o processo eleitoral já estava comprometido e havia sinais claros disso. Vou enumerar para vocês alguns desses sinais. O Congresso arquivou a lei do voto impresso, que daria mais transparência ao processo eleitoral, e o pior, comemoraram esse arquivamento. O Xandão tomou posse do TSE em uma cerimônia pomposa incompatível com a função de presidente de um tribunal eleitoral. Bolsonaro é proibido de chamar Lula de ex-presidiário, mas a campanha do Lula não foi proibida de chamar o Bolso de genocida e fascista, né? Pouco a pouco, a campanha do Bolsonaro foi sendo amarrada para não dizer nenhuma verdade sobre o Lula. E o escândalo das rádios? Mais de 154 mil inserções do Bolsonaro deixaram de ser vinculadas, deixando o Lula em grande vantagem entre aqueles que acompanham notícias pelo rádio. Ou seja, entre os mais pobres, entre as pessoas do interior. Vocês acham normal ministros da Suprema Corte serem militantes políticos? Alguns até marcando data para se reunir e discutir o novo governo? Vocês acham normal o estádio do Mané Garrincha aparecer alugado para a cerimônia de posse do Lula no Google? Vocês acham normal que na semana passada mais de 20 parlamentares americanos colocaram em pauta uma discussão sobre o que fazer caso o Bolsonaro não aceite o resultado das eleições? Vocês acham normal o jornal O Globo mostrar um print mostrando o resultado das eleições 4 dias antes da eleição ocorrer? Vocês acham normal os jornalistas da Globo perguntarem mais de uma vez se o Bolsonaro iria aceitar o resultado das eleições e não fazerem essa pergunta para o Lula? Gente, estava tudo acertado. Uma safadeza oculta! Claro, nós temos que levar em consideração que existe uma parcela considerável da sociedade
que ainda apoiam o Lula. Alguns por ignorância, outros por maldade. Aqui onde eu moro, teve inclusive foguetório e buzinaço. O que me faz lembrar daquela famosa cena da senadora Padmé Amidala em Star Wars. Vocês lembram? Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Ah, Eliezer, tu tá exagerando. A gente ainda é livre. Afinal de contas, o Brasil não vive numa ditadura, certo? Será mesmo? Então vamos lá. Tem deputado sendo preso sem o devido processo legal, mesmo com imunidade parlamentar? Temos. Tem jornalistas sendo perseguidos e alguns até tendo que fugir do Brasil? Temos. Lembram do caso Alan dos Santos, não é? Tem veículo de mídia sendo censurado? Tem. A Jovem Pan e outros veículos também, inclusive no YouTube. Tem veículos de mídia sendo proibidos e até destruídos? Tem. Lembram do caso do Terça Livre, né? Todas essas coisas são características de um sistema totalitário, ou seja, de uma ditadura. Curiosamente, essa ditadura não vem do presidente da República, mas acaba tendo a conivência dele. E me perdoem aqui, mais uma vez, quem é fã do Bolsonaro, mas esse papo dele de agir dentro das 4 linhas é um papo de covarde. Como que tu vai combater inimigos ferrenhos dentro dessas 4 linhas, sendo que esses mesmos inimigos não agem dentro dessas 4 linhas há muito tempo? Gente, não tem como combater a morte de uma democracia com mais democracia. É impossível, isso é impossível. Ah, mas nós temos o exército. O exército vai agir no momento certo, eles estão calados porque eles são estratégicos. Ah, gente, vê se cresce. O exército não vai intervir, mesmo com manifestações populares massivas. Esquece! Milico é doutrinado para receber ordens superiores sem questionar, ou seja, para ser um pau-mandado. E se o presidente, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não fizer nada, eles também não vão fazer. Putz, cara. Nem os generais vão agir por conta própria. E se agirem, é bem provável que hajam contra o povo. É assim que o sistema funciona. Nós fomos às ruas várias vezes em manifestações pacíficas. Milhões de patriotas deram o aval para o presidente fazer o que deveria ser feito. Nunca na história do Brasil a esplanada dos ministérios foi tão tomada de gente. O presidente tem grande apoio do povo, mas encare a realidade. O Bolsonaro, apesar de ser um bom homem e de falar bem do regime militar, ele não é nenhum general Costa e Silva, nem um Emílio Médici. Ele não tem peito para enfrentar o STF. E nós não temos mais esses homens aqui, nem o saudoso Dr. Enéas, que, diga-se de passagem, era muito mais inteligente do que o Bolsonaro. E agora, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Bom, eu sinceramente não sei. A gente vai ter que esperar as coisas andarem um pouco mais. Ainda tem 2 meses de governo Bolsonaro pela frente e depois, tragicamente, o Brasil vai entrar em um inverno socialista. A mesma ideologia que destruiu a Venezuela, que destruiu a Argentina, que está começando a destruir o Chile, agora vai governar o Brasil. Então é bom que a gente se prepare para tempos difíceis. E não podemos esquecer que é bem provável que o Lula consiga ainda nomear mais 2 ministros da Suprema Corte, fazendo a manutenção do sistema. Mas nem tudo está perdido, né? O Congresso e o Senado, que vão assumir no dia 1º de janeiro de 2023, é muito mais conservador, muito mais à direita do que essa bosta que nós temos lá hoje.
Quem sabe, nesse próximo congresso, tenham homens suficientes para enfrentar o Lula, para empichar o Xandão e o Barroso. Quem sabe, né? Que bom. Bom, esse vídeo já está ficando mais longo do que eu gostaria. Eu vou encerrar por aqui, mas ainda essa semana eu trago mais reflexões a respeito desse assunto. Fiquem com Deus e até a próxima.